Unity vs Unreal. Os dois, 5 minutos de trocação franca, sem perder a amizade. Quem ganha? Pois, senhoras e senhores, façam suas apostas, porque nessa luta de grandes nomes da criação de jogos, só um pode ser vitorioso. Então venham comigo, porque essa batalha de gigantes está prestes a começar. Senhoras e senhores, do lado direito do ringue temos a Unity, um motor de criação e desenvolvimento de jogos que foi lançado em 2005, tendo em seu currículo grandes nomes como Hollow Knight, Cuphead, que a gente já falou por aqui, e Escape from Tarkov, jogos extremamente inovadores e que já se destacaram pelo carinho que recebem do público, e isso, além de ser um grande mérito da plataforma que foram criados, que permitiu a grande estabilidade de desenvolvimento e de formas inventivas para a produção. E do outro lado, com anos e anos de experiências, sendo utilizado pela primeira vez em 1998 em um jogo com o mesmo nome, se mantendo a cada ano mais atualizada e ainda mais pelos grandes nomes que começavam a compor o seu time, a Unreal. Nessa batalha de gigantes, primeiro a gente precisa conhecer os pontos fortes e fracos para escolher com sabedoria que caminho seguir. A Unity lida com o C# e com o C++, duas linguagens de programação que lidam de formas diferentes com as informações. No caso, C# sendo uma forma mais simples para diferentes parâmetros e que, para quem é artista e não quer entrar de cabeça mesmo na programação, pode ser um ponto positivo. Já na Unreal, a gente só tem os blueprints, que são uma forma visual de programação que o software disponibiliza, e a linguagem C++, que é uma abordagem mais complicada e que pode mais dificultar a sua vida do que ajudar a desenvolver o seu primeiro game. Tanto por ser uma linguagem de programação mais antiga que o C#, tanto por não estar tão otimizada para uma utilização mais simples. Tanto que o aprendizado na Unity sai na frente por justamente ter mais tutoriais disponíveis que lidam com o aprendizado já na linguagem de programação, e que a Unreal só mostra a lógica das blueprints, e que para resolver no C++ depois é um pouco mais complicado. Só que para lidar com o mercado e formas de desenvolvimento e outras maneiras de produzir, a Unreal sai bem na frente, por disponibilizar em sua plataforma diferentes modelos, tanto para começar o seu projeto, quanto algumas soluções prontas de outros projetos desenvolvidos pela produtora Epic, que busca também baratear e otimizar grandes ferramentas, disponibilizando para o público projetos com qualidade de cinema, como ela mesma fez na semana passada, com o desenvolvimento mais bem aplicado do projeto de câmera e a influência que a gente pode ter em tempo real para efeitos visuais em produções cinematográficas. A Unity, por outro lado, durante o aprendizado, tem processos para ajudar o desenvolvimento muito mais documentados, tanto por ser uma ferramenta indie, quanto por ter sido usada para o desenvolvimento de jogos independentes também, algo que é o completo oposto da Unreal por já ter surgido como base de games AAA, e que ela está desenvolvendo essa questão bem mais rápido agora, tanto por ter transportado muito da sua plataforma processo e desenvolvimento do mercado independente. Então, vamos para o próximo round. A comunidade. Eu falei por aqui já no último vídeo sobre a Unreal e o futuro das artes digitais, que a ferramenta se desenvolveu muito ao disponibilizar para a criação de mods. Porém, as duas comunidades de desenvolvimento são completamente diferentes. Na Unreal, tendo conhecimento já de como começar e ensinando agora os básicos para os desenvolvedores independentes, e a Unity servindo como porta de entrada para produções indie. Então a comunidade dessa ferramenta explica desde o zero, fazendo o seu trabalho sair do mundo das ideias para os pixels e códigos dos jogos. A Epic tem um grande investimento e está correndo muito atrás da produção de conteúdo para tornar o acesso da ferramenta algo muito mais atrativo. Tanto que, se a gente for comparar a curva de aprendizado, como muito bem fala o canal Polygon Hive aqui no YouTube, a Unreal tem muitas funcionalidades e lidar com ela de primeira pode realmente ser meio complicado pela diversidade de coisas que vão surgir para você estudar. Já a Unity vai começar por algo mais simples, justamente se conciliando com as suas demandas de produção. A Unreal já começa a resolver esses pontos onde ela não está bem documentada e os tutoriais não estão tão bem desenvolvidos. Ela disponibiliza para sua primeira criação formatos básicos já resolvidos. Então é só ir configurando com o estilo que você quer, porque grande parte do funcionamento já está resolvido. Isso não só para estruturas de funcionamento dentro da ferramenta, mas sim também de outras formas criativas para a solução de problemas como ferramentas de textura, rig e acesso a uma vasta biblioteca de scans, projetos, e agora tornando mais acessível a compra e venda de modelos 3D por ter unido às suas plataformas o Sketchfab.
Então a forma que a gente tem para lidar com o trabalho e com as formas de produções com grande diversidade de ferramentas dentro da plataforma da Epic é um dos pontos fortes que mantém essa ferramenta no páreo para ser uma das melhores. Funcionamento gráfico. Se for para falar desses dois gigantes, não tem como deixar o ponto de características gráficas de fora, porque vai definir muito o que a gente pode criar dentro de cada uma dessas ferramentas, desde jogos 2D mais simples, até reproduções que buscam fidelidade e qualidade, fazendo você se questionar a estrutura física do mundo real, por não saber mais onde começa o jogo e onde começa a sua vida. Tá, ok, crises filosóficas à parte, a gente precisa entender como que as duas ferramentas se comportam com as escolhas de produções que querem na sua ferramenta. Nesse ponto, a Unreal sai na frente, se a busca que você quer é o fotorrealismo, porque quando a engine foi se adaptando para receber melhores jogos, ela também foi lidando melhor com o funcionamento de iluminação e de partículas, permitindo uma expressão desses efeitos das texturas nos objetos sobre os pixels, deixando de fazer o cálculo sobre a malha dos objetos que iam interagir com o espaço. Tá, mas o que isso muda para a ferramenta? Porque agora lida com todo o espaço visível sofrendo os efeitos especiais, e não mais sobre os objetos. Então, bugs que poderiam acontecer com malhas sobrepostas ou até mesmo com a interação de personagem já não acontecem mais tanto. Algo que, se a gente for colocar em polígono, pode dar uma tremenda dor de cabeça para os jogos com uma resolução mais alta, fazendo com que o motor gráfico tenha mais problemas para realizar os cálculos. Até ficando mais nesse universo se a gente tiver estruturas destrutivas, porque o cálculo vai precisar ser refeito sobre a nova malha dos objetos em questão, e é realmente um pouco complicado. Já a Unity, se a gente for colocar em comparação, ela já lida com os objetos servindo como uma representação artística e mesmo dentro de padrões mais realísticos, por assim dizer, tendo uma diferença drástica. Um ponto de estranheza que a Unreal, por ter sua maior maturidade nesse caminho, já começa a superar. Então, buscando lidar com a estrutura física do mundo de uma forma um pouco mais estilizada, sem sofrer tanto com essa pressão que a representação realista precisa ter para a ferramenta. E fim de segundo round. As duas engines estão numa luta bem acirrada, porém não esqueçam que isso não é um jogo de apostas. Para você que está interessado em fazer o seu game, até mesmo produzir com maior capacidade e diversidade, as duas estarem se desenvolvendo cada vez mais e de diferentes maneiras, só indicam o quão orgânico o aprendizado é e o quanto que a gente pode lidar com ele. E justamente para a gente chegar nas conclusões finais, que a gente vai para o terceiro round. A primeira coisa que a gente precisa ter noção, antes de trazer esses dois grandes nomes da indústria para o nosso trabalho, é o propósito que a gente vai dar para elas. Porque com o treinamento adequado e aliado com o funcionamento original da ferramenta, a gente já pode ter uma ideia de como resolver problemas e que caminho seguir. Por exemplo, se você quer um trabalho melhor estruturado de formas realistas, a Unreal é uma boa escolha de caminho, principalmente por estar se desenvolvendo para a indústria de grandes jogos e cinema. Então, com tanto investimento assim, é uma ferramenta gigantesca de como que a gente pode aplicar a qualidade de um estúdio em um trabalho mais independente. Mas mesmo assim, na busca por um trabalho independente, os cursos vão ser o melhor caminho para começar a se consolidar em uma indústria que não para de se desenvolver. Só que para criar um trabalho mais simples, algo autoral, você sempre pode optar pelo caminho da Unity para começar a produzir de uma forma bem mais tranquila e mais simples, e com grandes tutoriais que você encontra aqui pelo YouTube mesmo. Só que em nenhum momento excluindo a necessidade de um curso mais específico na área. Só te mostrando assim como o Blender, você pode chegar longe lidando com o conhecimento pelo que já é disponibilizado pela própria comunidade. Só que a resposta, assim como o resultado para essa luta de gigantes, não vai ser tão simples. É uma pergunta complicada e que exige uma resposta bem explicada, mas é sempre bom olhar e conhecer por outros pontos de vista, porque até mesmo aqui, olhando essas duas comparações, a gente precisa ter uma noção de contexto para a criação de diferentes obras, até porque, convenhamos, não vai ser útil usar fotorrealismo para um trabalho estilizado. Tudo vai depender do contexto. E para isso, o que eu mais recomendo para você que está vendo mais sobre que ferramenta usar para estudar ou criar o seu primeiro jogo, é que independente do caminho que você for seguir, os fundamentos artísticos vão sempre estar lá. Então não esquece da teoria de malha, se você for para 3D, e fundamentos de desenho, se você for criar nessas engines um game 2D. Aprender elas não vai excluir o estudo que você precisa ter para uma produção artística, mas vão ser um bom caminho para criar grandes obras, assim como muitos já fizeram com essas duas ferramentas. E também essa discussão não para por aqui. Tem outros grandes nomes e muito mais experientes na área de desenvolvimento de jogos que vão te mostrar outros pontos sobre essa conversa e que eu mesmo posso não ter comentado por aqui. Por isso eu vou deixar todos os materiais que eu usei para orientar minha comparação na descrição,
Eu recomendo muito que vocês entrem nos fóruns para entender mais sobre como algumas produções independentes já andam. E caso você busque conhecer mais da área pro lado de grandes produções, olhar cursos e se manter atualizado nos trabalhos de artistas da área, pode também dar o sentido que você busca encontrar para a forma que você imagina criar as suas próprias obras. E ainda mais a forma que você pode lidar e pensar no seu trabalho com essas grandes ferramentas.